Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu gostaria de agradecer aos meus amigos do YouTube, os internautas de plantão, por estar assistindo mais esse vídeo, ok? Bom, nesse vídeo aqui eu só quero falar a respeito das minhas experiências, tá? No mundo do vapor, tá? A evolução dos ESIGs na minha vida. Esse vídeo ele se restringe somente a equipamentos, ok? Eu não vou estar falando de juice, né, de alquimia, de fazer líquido, nem nada assim. Vou estar falando única e exclusivamente de equipamentos, tá? Baterias, claronizadores, atomizadores, RTAs, RDAs, enfim. Eu quero falar para vocês do meu primeiro equipamento até o equipamento atual, os contras e os pós, né, de cada equipamento, como eu adquiri, por que eu adquiri, né, e eu vou tentar na medida do possível, tá, e colocando imagens desse equipamento aqui no canto da tela, ok? Então vamos lá, pessoal. Meu primeiro equipamento, tá? Deixa eu só dar uma vaporadinha. Bom, meu primeiro equipamento. Eu não posso falar muito mal desse meu primeiro cigarro eletrônico, tá? Afinal, foi através dele que eu conheci os ESIGs que acabei entrando no mundo do vapor. Porém, eu tive uma experiência complicada com o primeiro equipamento. O primeiro equipamento que eu tive, ele se chamava Ego W. É este que está aqui no canto, ó. Tá? O Ego W, ele parecia uma caneta. Tinha o cartomizador, era praticamente a bateria, e o cartomizador, um tanque com a resistência dentro, tá? Esse tanque, ele não tinha como substituir resistência, tá? Então, se uma vez tivesse queimado a resistência, eu tinha que trocar todo aquele tanque, tinha que trocar tudo, tá? Não tinha como colocar só a coil, né? O que encarecia um pouquinho, mas até aí tudo bem. Fiquei um bom tempo com ele. O único problema é que na parte de refilagem, na parte que você abastece o líquido, você põe o líquido dentro do Claromizer, ele não tinha nenhum tipo de tampa, tá? Ele tinha um plastiquinho, uma borracha, tipo um silicone, que você pegava uma agulha, furava esse plastiquinho, né, e essa borracha, e preenchia com líquido. E só tinha um local aberto onde poderia perfurar essa borracha. Até aí tudo bem, né? Apesar de ter que andar com uma seringa com uma agulha no bolso, tudo bem. O problema é que de tanto você introduzir a agulha no mesmo lugar, chegava uma hora que o silicone não fechava mais onde você estava introduzindo a agulha e começava a vazar líquido. Automaticamente o líquido ia para dentro da boca. Isso incomoda pra caramba. O sabor do vapor é muito bom, mas o líquido é muito ruim, tá? Então, passei por uma experiência um pouco complicada com ele, porque na minha boca vivia cheio de líquido, papelzinho higiênico, secando, tirava drip tip, eles chamavam de piteira, né? Tirava drip tip, secava com algodão, tampava novamente e boa. Bom, mas enfim, depois desse, eu fiz as anotações aqui para acabar não me perdendo, tá? Depois desse eu comprei um ESIG que lembra cigarro, tá? Pequenininho assim. Ele lembra o cigarro analógico. O cigarro analógico é como os cigarros comuns são conhecidos no mundo vapor, tá? Então, eu fumava cigarro comum, que era o cigarro analógico. Depois entrei para o mundo vapor, tive a experiência com o Ego W e depois comprei esse
cigarro eletrônico que lembra, o aspecto dele lembra muito o cigarro comum. Ruim, bateria não aguenta nada, a quantidade de líquido, o sabor era ruim, você tinha que comprar os filtros, e dentro dos filtros que tinham os frasquinhos com líquido, se eu usei um dia ele foi muito. Preferi continuar enchendo a boca de líquido e continuar no Ego W. Tá? Bom, a partir daí eu comprei a minha primeira bateria Ego C. Tá? Ela foi da Joyetech com um Clyromizer chamado T2. Aí o negócio melhorou, aí o negócio ficou bonito. Tá? Resistência substituível, a resistência na parte superior. Você desrosqueava a drip tip dentro do tanque, bem na parte superior, já tinha resistência, você desrosqueava uma, rosqueava outra no lugar, voltava a colocar a drip tip e pronto para uso. Abastecer era muito simples, só que não era 100% o estanque também, tá? A resistência, ela tinha um válvulo de silicone e com o tempo ele ia se gastando, tá? Então quando a resistência já estava com a vida um pouco ruim, a vida útil um pouco ruim, esse silicone também vazava um pouco. Mas fiquei bastante tempo com esse T2, tá? Depois do T2 eu adquiri o Tabac BCC, que naquela época me surpreendeu muito. Perto do T2 a quantidade de vapor era muito maior, tá? Ele tinha essa nomenclatura BCC, que era Button Coil Charlie, no inglês eu vi, Charlie, bom, enfim, vou falar em português, que eu não sei nada de inglês, né? A gente tenta pronunciar e não consegue. A resistência é na parte inferior, na parte de baixo, e o refilamento para abastecer também na parte de baixo. Você simplesmente desrosqueava o fundo do Clyromizer, tá? Virava ele de ponta cabeça, colocava o bico do frasquinho ali e abastecia. Para trocar resistência, você desrosqueava o fundo, tá? Desrosqueava a resistência que ficava no fundo dele, tá? E rosqueava a resistência nova naquela tampinha do fundo, tá? Na button cap, tá? Então era muito bom. É lógico, né? 100% de estanqueidade, eu acho que até hoje não tem ainda, tá? Até os RTAs mais conhecidos, tá? Se você bobear na hora de colocar o algodão se mover, alguma coisa assim, vai vazar um pouquinho de líquido. Nem que hoje é bem mais difícil naquela época, mas acontecia também de vazar, né? Das vedações, onde você colocava resistência com o tempo, você coloca, tira a resistência, as borrachas que faz a vedação, podia ir se desgastando, aí você tinha que comprar um novo Clyromizer, aí já não adiantava só trocar resistência. Mas fiquei bastante tempo com esse Clyromizer Tabac BCC. Enquanto eu estava com o Tabac BCC, aí eu comecei a evoluir nas baterias, tá? Eu já estava usando as baterias da Joyetech, que era a Ego C, e depois veio a Ego C Upgrade. A Ego C Upgrade, ela tinha controle de voltagem, você podia aumentar ou diminuir a voltagem dela. Só que você não tinha a liberdade que você tem hoje, colocar a voltagem que você quer. Eram 2 ou 3 voltagens, não me recordo bem agora, já pré-definidas. E era feito com clique, tá? Com os cliques no próprio botão de liga e desliga. Você clicava algumas vezes, o LED do botão mudava de cor, significa que estava em outra voltagem. Cada cor significava uma voltagem. Você ia dando os cliques e ia mudando de cor, tá? Era uma boa bateria e já, dependendo da resistência que você estava usando, tá? A vida útil dela, você aumentava, diminuía a potência, né? Foi uma pequena evolução, mas na época já fez um diferencial bem grande. Aí depois, qual bateria que eu fui depois? A Ego C Upgrade, que é a bateria variável. Depois veio a Ego C Twist, essa sim, tá? A Ego C Twist, na parte
debaixo dela, tá? No fundo dela, tinha um botão que você girava esse botão. O fundo dela, que parecia uma tampinha, era um botão, na verdade, que tinha as marcações de voltagem. Ela ia de 3,8 a 4,2 volts, se eu não me engano, ou algo assim, tá? Então você ia girando e controlando a voltagem, te dava uma liberdade maior, não precisava ficar clicando como a outra, tá? Foi muito interessante. Antes da Ego C Twist, eu também comprei baterias Ego C Pass-Through, tá? Então no fundo dela, você desrosqueava, saía, era uma tampinha com uma conexão micro USB, tá? Então você poderia carregar enquanto você vaporava. Você estava vaporando com ela ligada na USB do seu computador, ou poderia adquirir um adaptador para tomada e colocar ela na tomada e utilizar enquanto carrega. Então, se você passasse muito tempo na frente do computador ou próximo a tomadas, não havia necessidade de você ter duas baterias, ok? Bom, já tinha evoluído em algumas baterias, tá? Estava com a Ego C, depois da Ego C veio a Ego C Upgrade, depois a Pass-Through, e aí sim que foi a Twist, né? Que eu só inverti a sequência aí. Aí surgiu um novo Clyromizer da Vaping Oli, se eu não me engano é essa a pronúncia, não me recordo mais, que foi o BCC Mega. O sistema dele era parecido com o Tabac BCC, resistência também no fundo, tá? Desrosqueava o fundo tanto para refilar, para abastecer com líquido, quanto para trocar as resistências. Muito parecido, as resistências eram muito parecidas. A diferença é que você conseguia comprar resistências com uma voltagem, com ohms diferentes, tinha mais opções de ohms para você comprar, e a capacidade dele, ele era bem maior do que o Tabac BCC, cabia mais líquido, tá? Então, se eu ia para um lugar que não dava para ficar abastecendo, né, sempre, algo incomodava abastecer, eu preferia usar o Vape Only, que é o Mega BCC, tá? Já ia falando dos contras do Vape Only, o Mega BCC. Praticamente todo o fundo, né, você tem todo o fundo da base onde é colocada a resistência era de um silicone, e esse silicone se desgastava com muita facilidade. Aí você ia evaporar, fazia barulho de estar tomando refrigerante, quando está acabando o refrigerante, aquele barulhinho de borbulha. Sabe, um negócio meio assim, então incomodava demais esse barulho, tá? E então eu acabei afastando ele e voltando a usar o Tabac BCC, tá? Bom, depois do Tabac BCC, eu comprei um pack com atomizadores LR. Era os dripping que tinha na época, tá? Dripping é gotejamento, são atomizadores que não tem tanque. Eles eram abertos, né? Um cilindrozinho, a resistência ficava vertical dentro dele, com um filtro por fora dessa resistência. A resistência era coberta por um tipo de filtro, e você tinha que gotejar seus líquidos nesse filtro. Na hora que o filtro estava molhado, você levava até a boca com ele numa bateria e fazia o vapor. Ele dava um pouco mais de sabor do que os Clyromizer. Os Clyromizer sempre deixaram o sabor um pouco a desejar, tá? Então a vantagem dos atomizadores de dripping eram esses, tá? E esse foi o primeiro dripping que eu adquiri, e foi um atomizador LR, tá? Na época eu comprava a caixinha com 5 atomizadores, porque a resistência também não era substituível, então na hora que a vida útil dele estava meio
já estava indo embora, aí tinha que trocar todo o atomizador, não só a resistência, tá? Bom, depois do LR, eu acabei adquirindo um ProTank 3. Poxa, esse foi extraordinário, foi fantástico, tá? Quase 100% de estanqueidade. O vapor eu achava um pouco frio, não dá tanto sabor também, mas ele, tubo de Pirex, ele de aço inoxidável, bonito, sabe, de presença, meio pesado até, né? Mas muito bom, não me deu problema, eu tenho ele guardado aí até hoje, né? Não uso ele mais, mas eu deixo ele guardadinho lá. Muito bom, gostei demais do ProTank 3. Você comprava resistências com diferentes valores de ohms também, e depois eu aprendi a reparar as resistências dele, né? Então, as próprias resistências comerciais, que é as que vendia pronta, eu parei de comprar, né? Eu simplesmente desmontava a coil que já estava ruimzinha, né? Em vez da sílica, que é um cordão de fibra de vidro que vinha, eu usava o algodão e enrolava os fiozinhos e já comecei a fazer a microcoil nele, tá? Bom, e depois, por gostar tanto do ProTank, eu comprei o Evode BCC, também da Kangertech, do mesmo fabricante, né? E o sistema é exatamente igual do ProTank 3, tá? A única coisa que muda é que ele não, o reservatório dele é de plástico, não é vidro, e a capacidade, se eu não me engano, ele tem 1,6 ml de líquido e o ProTank era 3 ml, um negócio assim, tá? Só que ele era menorzinho, tá? Então eu preferia, dependendo para onde eu fosse, eu pretendia sair com ele do que o ProTank, porque o ProTank era um bujãozinho, né? Esse daí não, ele ficava perfeitamente na bateria Ego, parecendo uma caneta, tá? Depois eu fiquei aguardando algum fornecedor do Brasil receber os EVICs, tá? Que foi um lançamento que deu muito o que falar. O EVIC também era da Joyetech, ele era chamado Mods Inteligente. Ele tinha todo um display digital, trazia todas as informações, nível de bateria, quantas vaporadas você deu, tinha relógio para marcar a hora, inclusive. Você tinha controle de voltagem, podia trabalhar em watts ou em volts, e a bateria era intercambiável, ou seja, a bateria que você poderia ter várias baterias, colocava num carregador externo e carregava. Ele também tinha micro USB para você utilizar no modo pass-through, carregar enquanto utilizava. É um big do mod, sabe? Eu acho que foi, na época dele, foi a grande revolução dos mods, foi ele. Existiam mods mais potentes na época, mas eu falo em termos de tecnologia, de configuração, ele realmente veio, surpreendeu todo mundo, e até os dinossauros dos Vapors, que é aqueles que eu assistia as reviews direto, eles estavam utilizando o EVIC na época. Realmente foi a evolução, tá? Bom, depois do EVIC eu acabei comprando outro mod, tá? Porque no mundo Vapor eu aprendi o seguinte, com o tempo, depois de muito quebrar cara, quem tem um não tem nenhum, tá? Se algum equipamento seu der problema, eu não queria correr o risco de ir até um bar e comprar um cigarro analógico. Então eu preferi comprar um segundo mod. Eu já tinha meus Claromizer, eu comprei um segundo mod para sempre ter uma reserva. Eu acabei comprando o Vamo, não lembro que versão era na época. O Vamo não era ruim, tá? Ia até 15 volts, até 15 watts, perdão. Ele ia até 15 watts, não era ruim, só que era grande, muito grande. Ele é comprido, parecia a espada do Thundercats. Aí você colocava
o ProTank 3 nele, então, aí parecia a espada do Conan, o Bárbaro, sabe? Gigante, muito grande. Para sair com ele na rua, fazia até piadinhas, né, comparando ele com outras coisas que eu não vou comentar aí, né? Então eu quase não usava ele, eu usava praticamente para trabalhar, que eu ficava isolado, então eu acabava usando ele para trabalhar. Mas não era ruim não, só era grande e pesado, né? Muito grande mesmo. Bom, segui feliz durante um tempo com o meu Evic e com o meu Vamo, meus 2 mods, meus Claromizer, tá? Feliz da vida, só comprava minha resistência, até que um dia o cabeção aqui resolveu sair de moto com uma bermuda com o bolso meio folgado e o Evic dentro, e o ProTank também, né? A sorte que o ProTank é muito resistente. Adivinha o que aconteceu? Fiquei sem mod. O meu mod, o Evic, ele caiu do bolso da minha bermuda, né? E acabou se espatifando todo. A cabeça de controle dele virou um bagaço de moto, né? Já viu? E aí ferrou geral. Com um mod só de novo. E agora, o que eu vou fazer? Né? E aí eu precisava de um segundo mod eletrônico. Nesse segundo mod eletrônico, eu optei pelo iStick 20 watts. Era lançamento também, tinha umas reviews fresquinhas, tem umas reviews espanholas que eu gosto de assistir dos caras, não vou ficar fazendo propaganda pra ninguém não, mas tem uns 2, 3 caras aí que eu sigo, né? Que me inscrevi no canal deles na época e até hoje eu sou seguidor do canal deles, e ele me apaixonei de cara, muito pequeno, 20 watts de potência, naquele tamanhozinho. Eu falei, caramba, é isso que eu quero, e comprei, os correios vieram entregar no apartamento, e não sei que problema que deu na portaria, ou se não tinha um porteiro na hora, eu sei lá o que aconteceu e não me recordo agora. Voltou para o correio, e aí no outro dia eu fui retirar, tão ansioso, ansiedade tanta que eu nem cheguei em casa, abri na frente dos correios mesmo uma caixinha, tirei o Evode que eu estava usando no Vamo, tirei o Evode e já rosqueei no iStick, coloquei no mod, esse Claromizer. Na época eu vaporava no Vamo e no Evic em torno de 8,5 watts, né, no Evode, com a resistência que eu mesmo fazia, né? E de cara, né, peguei o iStick e coloquei 8,5 watts, né, e fui vaporar. Foi o primeiro dry hit da minha vida, me ardeu toda a garganta, me queimou tudo o céu da boca, cara, ficou muito ruim, fui embora cuspindo e tal. Aí eu percebi que ele, não sei se é a maneira de entregar potência, mas dá a impressão que ele entrega muito mais potência. Eu pegar 10 watts no Evic, no antigo Evic, e 10 watts no iStick, o iStick parece que está entregando mais vantagem, sabe? Mas eu estive dando uma olhada, um é por pulso, o outro não, que entrega potência, não manjo muito de eletrônica. Eu sei que o iStick acabava sendo bem mais eficiente que o Evic. O iStick era realmente fora do sério. O iStick, depois de pouco tempo de uso, ele começou a dar problema, tá? De repente foi falta de sorte a minha. O polo central dele, o polo positivo, que fica dentro da rosca 510, aquela rosca onde você prende o atomizador, o Claromizer, ele não é retrátil, tá? Ele não é ajustável, ele é um pino fixo. E com o tempo ele começou não fazer contato nos meus equipamentos, nos meus tanques, né? E aí eu tinha que ficar com uma pinça puxando o pino, aí eu puxava o pino, rosqueava, funcionava. Se eu tivesse que tirar o Claromizer
do, do mod e colocasse novamente, ele já não lia de novo, tá? Então realmente estava complicado. Peguei algumas dicas de colocar borrachinha, sabe? Colocava a borrachinha dentro, peguei elastinho de dinheiro, tirei um pouco da espessura dele, coloquei, resolvia de um certo tempo, aí a borracha era muito frágil, ia se desgastando, tinha que ficar trocando, enfim. Bom, mas eu segui ainda bastante tempo com esse sofrimento todo com o pino central, né? E mesmo sofrendo aí com a stick, tá? Eu comprei meu primeiro RTA, tá? Comprei meu primeiro comprei meu primeiro RDA, tá? Que é Rebuildable Dripping Atomizer, tá? Então é um atomizador de dripping, tá? E o que significa? Significa que ele não tem um reservatório, ele não tem um tanque para você armazenar teus líquidos, tá? A resistência são reconstruíveis com o fio Cantal. Você pega o fio de Cantal A1, o Nicromo N80, faz as espiralzinhas envolto a chave de fenda ou uma brocazinha, prende nos parafusinhos lá e coloca o algodão, tá? Esse é teu dripping. Aí só vai uma top cap com a drip tip, né? Que é onde você coloca a boca para sugar o vapor, tá? Então você tem que ficar molhando este algodão, não tem um reservatório. Então você começa a evaporar, o algodão vai secando, aí você tira a top cap e molha de novo, dá mais umas gotinhas. Então é a técnica de gotejamento, tá? Qual que é a vantagem do RDA? A vantagem do RDA é a produção de vapor, que é incrivelmente fantástica. A produção de vapor é incrível e o sabor é muito fiel, diferente dos Clyromizer, o líquido tinha que entrar dentro de um tubinho onde tinha resistência para depois subir numa chaminé para ir na boca. O líquido chegava mais frio e com pouco sabor. Ali não, você inalava o vapor que vinha direto da resistência, tá? Então, vapor extraordinário, fiquei muito feliz. Origem V2. Depois, com o tempo, né, já perdeu um pouco a graça por causa do airflow dele. Ele tinha muito pouca entrada de ar, tá? Isso daí, mas só com o tempo. A primeira instância, para mim, ele estava ótimo, estava excelente, tá? Então não tinha do que me reclamar dele. Depois do primeiro RDA, eu comprei meu primeiro RTA, Rebuildable Tank Atomizer, tá? A diferença dele e pro dripping é que ele tem um reservatório para colocar o líquido. Este equipamento que eu estou usando aqui, essa parte aqui, ó, ele é um RTA, tá? Não é este que eu comprei na época, mas ele também é um RTA. Então vocês podem ver que ele tem um tubo, um tubo aqui, um reservatório que você abastece com líquido e a resistência fica aqui dentro, tá bom? Na época os K-Fans estavam em alta, estava na moda, tinha saído há pouco tempo os K-Fans e só se falava em K-Fan. Você procurava YouTube, RTA, só tinha K-Fan, só que os K-Fans originais eram muito caros, eles eram muito caros, né? E tinha, até hoje tem várias clonadoras aí, e inclusive algumas excelentes, faz clones de primeira qualidade, tá? Muito próximo do original. E eu pesquisei muito e acabei comprando um clone da H-Figure, que se chama HC Tank, tá? Na verdade é um clone do K-Fan. A diferença é estética. A H-Figure produziu uma estética dela, sabe? Clone original da H-Figure, como se existisse clone original, mas era um desenho deles. Só o dentro dele, que é o deck, onde ia a resistência, chaminé, exatamente um K-Fan. Mas a parte externa tinha um tubo de vidro com um tubo de metal em volta, o tubo de metal com as partes vazadas, formando a letra HC, que é o logo da empresa, de H-Figure. A entrada de fluxo de ar ajustável com 2 parafusinhos na parte de baixo, desconfortável, mas os K-Fans também eram assim na época, então copiou os K-Fan. Você tinha que colocar as chavinhas debaixo do atomizador,
Você desrosqueava o parafuso, dava mais entrada de ar. Você apertava os parafusos, menos entrada de ar. Eram 2 entradas de ar. Tá? E o refilamento, tá? Para abastecer, era através de um parafuso também, um parafuso Phillips que ficava na parte de baixo. Então, para mexer no fluxo de ar, mexer no airflow dele, ou para abastecer, para refilar o seu tanque, você tinha que tirar o atomizador do seu mod. Tá? Não tinha jeito, você tinha que remover ele do mod, tirar aquele parafusinho, colocar o teu conta-gotas, o teu frasco aí, para poder encher. Tá? Usei ele durante algum tempo aí, mas o sistema Keyfan não foi um dos que mais me agradou. Mas usei ele até eu comprar o meu mod mecânico. Comprei o mod Nemesis, né, excelente. Eu dei ele de presente para um amigo meu semana passada. Dei ele e meu Origem V2, tá, que eu tinha guardadinho aqui, acabei dando de presente, né? Mas é muito bom, sabe? Um mod mecânico espetacular, boa condutividade, fácil configurar, enfim. Só tive que pesquisar bastante. Tem alguns amigos aí do grupo Brazilian Vapor que eu troquei muita ideia, pedi informação, passando dúvidas, porque o mod mecânico, se você não usar ele de maneira adequada, da mesma forma que ele é prazeroso, ele pode ser muito perigoso. Tá? Você colocar uma bateria com polo invertido, colocar uma resistência em curto encostando na carcaça do atomizador, ou você colocar uma resistência mais alta do que a sua bateria suporta, tá? São N motivos aí para ter um acidente, tá? Só que assim, para ter algum problema, só se for um problema causado por você, por um erro seu, tá? Se você trabalhar com margem de segurança certinho, antes de acionar o seu mod, verificar se a resistência está bem presa, se as aspirais da resistência não está tocando nenhuma parte metálica do teu atomizador, baterias de marca, no mínimo 20 amperes, de boa qualidade. Então é bem tranquilo, vai de boa, e eu fui muito feliz com ele, usava ele no meu dia a dia com dripping, né? Tinha uns colegas que falavam, pô, por que você não usa tanque, né, cara? É mais prático, você não tem que ficar refilando. É que eu tinha um sistema Keyfan de tanque, né? E tinha 2 dripping, tinha um dripping na época, né? Tinha o Origem V2. E eu estava feliz da vida com o Origem V2. Então, para trabalhar, às vezes com a moto, cara, eu colocava pouquinho líquido para não ter problema de vazar. Na hora que eu parava em algum lugar, evaporava até o algodão dar uma secada o suficiente para não ter perigo de merejar líquido, sabe? De umedecer nada o bolso. Aí eu travava o fire button do modem, colocava no bolso e ia embora de moto, e feliz da vida trabalhando. O pessoal me via com aquela turbina na mão, aquele vaporzão todo, falou, meu Deus do céu, que é isso? É uma locomotiva Maria Fumaça. Mas eu gostava muito dele. E por conta dele eu acabei comprando um outro RDA, outro dripping aí, que foi o Magma. Abri mão dele por esses dias agora, me acompanhou muito tempo, era o meu predileto. Ele tinha um sistema de airflow diferenciado na época, o airflow dele, na época eu comprei, eu não lembro de ter visto nenhum outro, que o sistema do airflow era da seguinte maneira: você tinha o corpo, deixa eu pegar esse tanque aqui para ficar só para ilustrar, tá? O airflow, eles tinham os furos laterais, dos lados, e a resistência ficava aqui dentro, ok? Então o airflow era dos lados, só que ele não era na direção da resistência, ficava abaixo dela, porque o airflow fazia isso aqui, ele vinha na lateral, na hora que ele chegava na posição da resistência, ele subia, ia por baixo da resistência. Isso fez ele pegar uma fama de dripping de sabor, tá? Porque esse airflow saindo por baixo da resistência proporcionava um sabor muito bom, tá? Em relação a vapor, não se compara aos RDAs que tem hoje aí, tá? Tem RDAs aí que fantástico, né? Inclusive em relação a sabor também, né? O negócio vai evoluindo, está evoluindo de uma forma muito rápida hoje, tá? Então quem começou lá atrás
senti uma dificuldade que hoje as pessoas não têm o porquê passar por essa dificuldade. É só escrever em algum grupo, ver reviews, ler bastante, não vai passar por essas dificuldades. Mas na época ele era muito bom, cara. Eu acho, assim, pelo que eu pesquisei, esse diferencial dele não tinha nenhum outro igual. Nossa, meu Deus, eu fui feliz da vida com esse RDA. Bom, depois de muito sofrer com o iStick, ainda nessa altura do campeonato eu ainda tinha o iStick, utilizava ele também, tá? Outra coisa que eu não gostava do HC Tank da HCigar, que eu tinha que ficar tirando do mod para refilar. E o iStick ele estava com aquele problema no pino do polo positivo. Se eu tirasse o Clydomizer, no caso o RTA do mod, eu tinha que ficar puxando o pino, né, porque não dava contato, então eu estava usando menos o iStick por conta disso. Aí eu cafifei, eu quero outro mod regulado, outro mod eletrônico, e tem que ser logo. Aí andei pesquisando, não queria gastar muito, custo-benefício, o melhor que eu encontrei foi o Cabox, tá? Putz, que mod bom, resistente, tanque de guerra, sabe? Ele é corpo todo de alumínio, leve, bonito, prático. A única coisa que eu fico meio assim, o pino dele é retrátil, sabe? Ele se ajusta de acordo com o atomizador que você está usando. A única coisa que me deixou assim é que o controle de wattagem dele não é gradual, sabe? Você não pode escolher exatamente a seu gosto, já é pré-definido pelo fabricante. Então você tem lá ele vai de 8 a 40 watts, tá? Ele começa em 8, de 8 ele pula para 13, de 13 para 20, de 20 para 25, de 25 para 30, de 30 para 35 e finalmente 40. Tá? Então, se eu quiser usar 21 ou 22, eu não posso. Ou é 20 ou é 25, ou é 25 ou é 30. Então é a única coisa que eu não gostei muito dele. Ele é resistência a partir de 0,4 ohms, que para mim está excelente. Dificilmente eu uso resistência com 3 ohms, 3,5. É um gosto pessoal meu. Vejo o pessoal aí usando resistência até menos de 0,2 ohms, né? Cada um no seu cada um. Eu prefiro trabalhar com uma margem de segurança, sabe? Não correr o risco. Por mais que seja um mod regulado, que tem certas proteções. O Cabox, por exemplo, se eu usar uma bateria, eu tenho duas Samsung aí que são meio fraquinhas, que eu utilizo nele, mas com wattagem mais alta. Na hora que ela chega no nível de bateria, ele me obriga a reduzir a wattagem mais ainda, ou ele desliga. Então, apesar de ter essas proteções, enfim, eu prefiro não arriscar, porque já acompanhei aí na internet aí vários acidentes com mods mecânicos e também com mods regulados, apesar de não ser comum. Mas vamos imaginar que um chip saiu de fábrica com defeito. Não tem como você saber até acontecer o pior, tá? Então, é melhor trabalhar com uma margem de segurança aí. Eu penso assim, isso daí é um gosto pessoal meu, tá? Cada um no seu cada um. Bom, enfim, Cabox, feliz da vida com o meu Cabox, tá? Aí depois do Cabox, deixa eu ver o que eu comprei aqui, eu não lembro mais. Ah, tá, aí já foi essa criança aqui. Meu Cabox está ali do lado, inclusive, gosto muito dele, tá? Inclusive foi essa criança aqui, ó, o Evic VT, muito bom box mod, tá? É um tanque de guerra também, sabe? Forte, não tive problema com ele até hoje. Então, os dois box mods que eu tenho hoje é o meu Cabox, tá? Que ele já tá até ralado, coitado, que eu uso ele pro dia a dia, pra pauleira mesmo, porque o bicho é um tanque de guerra, o bicho é forte, é resistente. Então eu uso ele pro dia a dia, para trabalhar, enfim.
ele é pequeno, uma bateria só dentro, ele é pequeno, levinho e tal. Aí se eu vou sair para algum lugar, ou para ficar em casa, ou qualquer lugar que seja, eu uso o Evic VT. Ele tem 2 baterias internas, apesar dele vir com um sistema de controle de temperatura. E quando eu comprei ele, eu recebi de brinde da loja em que eu comprei um pouco de fio de níquel, que é o controle de temperatura. Você trabalha com níquel ou com titânio, tá? Eu experimentei algumas resistências e preferi continuar no bom e velho Cantal. Eu não vi muita vantagem assim de se usar níquel ou titânio, sabe? Então, para mim é indiferente. Eu vejo pessoal que sempre usa níquel e titânio, e principalmente porque eu estou usando muito RTA também, né? Que tem reservatório próprio e tal. Agora eu acho mais interessante para quem usa o RDA, controle de temperatura. Para quem usa dripping, eu acho fora do sério, né? Porque é só gotejamento, o algodão vai secar relativamente rápido, né? E o controle de temperatura faz com que na hora que a resistência atinja uma determinada temperatura, o mod corta a operação dele e não deixa queimar o algodão. Então não vai te dar o dry heat, não vai te dar o gosto de queimado e não vai estragar teu algodão, não vai queimar ele para que você tenha que trocá-lo, tá? Mas para RTA eu não vejo essa necessidade, tá? Então eu prefiro trabalhar da forma antiga mesmo, usando wattagem em vez de controle de temperatura, e assim eu vou seguindo. Bom, depois que eu comprei o Evic VT, tá? Eu comprei o Billow V2, cara, é meu atomizador preferido hoje, que é o meu RTA preferido, sabe? Sabor fantástico, sabor espetacular, produção de vapor indescritível, um sabor presente, sabe? Tem uns rejuices que eu faço, que eu gosto de cereal, banana Foster, sabe? Eu gosto mais líquido desse gênero, a pina colada, inclusive, alguns atabacados, né? Que eu já usava, que eu estou usando com ele, eu sinto mais presente o sabor, mais fiel, vamos dizer assim. Então, achei extraordinário, fantástico, não tenho que me queixar, fácil, deck muito reduzido, sabe? A resistência no máximo de 2,5 mm de diâmetro interno, mas muito bom, cara. Não tem segredo de montar também, pôr algodão errado é muito difícil. Praticidade, pode refilar o tanque sem precisar desmontar ele do atomizador. Você pode trocar a resistência ou icar ele, trocar o algodão sem perder líquido que está no tanque. Você pode desmontar a base do RTA sem perder líquido. Então tem uma série de vantagens. Airflow abundante aí, com regulagem fina, você pode regular o mais fechado possível ou totalmente aberto, gradativamente, a gosto de cada um. Fantástico, muito bom. Para mim, do que eu tenho é o melhor. Depois eu adquiri esse daqui. Opa, cadê a câmera? Aqui. Depois eu adquiri esse daqui. Esse daqui é o Catulu, né, que nosso amigão lá do Brazilian Vapor chama de chuchu, né? Só que esse daqui é a versão 1, muito bom também, cara. Se não fosse uns probleminhas aí que eu encontrei nele, eu diria até que ele é melhor do que o Billow, né? Produção de vapor incrível, airflow é bom, só que a regulagem de airflow dele é muito chata, esse daqui, muito apertado. O tanque é preso por uma porca. Isso aí eu achei, sei lá, podia ser igual aos outros. Você desrosqueia uma top cap e tá pronto. Não, eles fizeram uma porquinha, cara. Você tem que enfiar a ponta do dedo lá e apertar. Putz, cara, que mão de obra do caramba. Mas sem falar também que se tiver que mexer na resistência, pronto, espera acabar o líquido, senão você despeja no frasco, depois para voltar lá assim, produção de vapor é muito boa, cara. Sabor é muito bom, excelente o sabor, fiel, presente pra caramba. Só que essas dificuldades que ele tem que me faz o Billow ser a minha primeira opção hoje. Bem que acompanhei reviews aí do V2, esse meu Catulu aqui é o V1.
Esses pontos negativos que eu estou mencionando é do V1. O V2 foram corrigidos. Esse aqui também refila por cima, o V2 refila por cima como esse também. O V2 você pode setar a tua resistência sem precisar mexer no líquido que está no tanque, você não perde líquido. Ele vem com duas bases para 2 decks para montar a resistência, uma Sing e uma dual coil, uma para uma coil e uma para 2 coils, sem precisar fazer adaptações. Tira uma base, põe outra, airflow fácil, também gradativo, enfim. O V2 eu só não vou comprar agora porque já comprei dois tanques, 2 RTAs aí, e eu não sou de colecionar, gosto de ter o equipamento que eu uso. Vou surrar bastante esses dois aqui, curtir eles bastante, estão me satisfazendo, tá? Outra coisa também do Cthulhu, do versão 1, tá? Vamos deixar bem claro que eu estou falando da versão 1, é o tamanho do reservatório, muito pequenininho, cara, muito pequenininho. Ele é beberrão também, então você começa a evaporar, daqui a pouco tem que fazer toda aquela manobra para abastecer, refilar ele de novo, tá? Enquanto o Billow, o tanque dele é muito mais generoso, cabe bastante líquido, você fica bastante tempo aí sem precisar refilar, tá? Então esses são meus brinquedinhos aí que eu estou usando hoje. Então os brinquedinhos de guerra hoje seria o K-Box, e o K-Box eu deixo ele com o Billow 2, por causa que ele é para o meu dia a dia, para pauleira, né? E ele tem um reservatório grande, ele não tem que ficar refilando. E esse daqui eu uso nos momentos de bobeira, né? Sabor. É muito bom. Eu estou numa vantagem baixa aqui, deixa eu aumentar só um pouquinho aqui, fazer como diz nosso amigo, fazer uma firulinha aqui. Mas ele é muito gostoso mesmo, sabe? É difícil você ficar sem evaporar. Muito bom. Bom, gente, falei para vocês um pouco dos equipamentos que já passou pela minha vida, do cigarro eletrônico, né, que eu nem gosto de chamar assim, do mundo do vapor, melhor dizendo, né. Falei um pouco de cada um deles, as dificuldades que eu passei com cada um, o que eu gostei de cada um, enfim. Espero que tenham gostado, gente. Tenham gostado mesmo. E muito obrigado. Se gostaram, dá um joinha aí para incentivar a gente a continuar fazendo o vídeo, né? Mais pra frente aí eu vou usar um pouco mais o Cthulhu, vou fazer uma review dele, montar a resistência aí para vocês. Enquanto isso não chega, então bom vapor a todos. Esse vapor legal, porque legal é ser saudável.